Esther 4. É fácil de achar, né? Está pertinho do livro de Jó, um pouquinho antes dos Salmos, antes tem o Jó, e entre Neemias e Jó. Livro de Esther, capítulo de número 4. Deixa a sua Bíblia aberta, daqui a pouquinho a gente vai fazer a leitura do texto. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor. E rogamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a cada dia a te adorar em espírito e em verdade. É para isso que nós existimos, para adorar o nome do Senhor. E nesta hora, ó Deus, tu sabes o quanto somos carentes do ensinamento do Senhor. Por isso que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, transformando aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, dando-nos mais fé, ousadia em servir ao Senhor, coragem para fazer a vontade do Senhor. Tantas coisas importantes que o texto da palavra fala ao nosso coração. Pedimos a Deus que o mesmo Espírito que inspirou tais homens a escrever textos tão marcantes como esse, ó Deus, que o teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente e aplicar a verdade do Senhor no nosso coração. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. No seu livro Faça Alguma Coisa, Kevin DeWong, ele faz uma abordagem muito interessante sobre como nós devemos buscar a vontade de Deus na nossa vida. Na verdade, em alguns momentos ele chega até a fazer algumas críticas sobre a dificuldade que nós temos em lidar com esse tema. Descobrir a vontade de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus. E ele mesmo que está escrevendo sobre esse assunto, a vontade de Deus, ele faz essa crítica, que não deveria ser assim. Deveria ser algo mais natural, nós deveríamos sempre viver e entender cada dia mais a vontade do Senhor. E ele coloca algumas questões importantes no terceiro capítulo do seu livro, dizendo assim, que há alguns problemas no conhecer a vontade de Deus, na nossa relação com a vontade de Deus. E um dos problemas, ele vai citar Esther. Esse capítulo de Esther, capítulo 4 de Esther. E ele vai dizer assim, um dos grandes problemas para a gente conhecer a vontade de Deus, ou não conhecer a vontade de Deus, é a covardia. E ele diz, nós somos covardes. E ele dá um exemplo muito interessante, ele diz assim, quem aqui ora a Deus pedindo que a sua semana seja uma semana cheia de riscos? Alguém faz isso? Ao contrário, né? A gente pede a Deus, Senhor, me dá uma semana de paz, de tranquilidade, de ausência de problemas. É o conceito que as pessoas têm de paz, não é verdade? Mas paz é ausência de problemas, de conflitos? Não é. O conceito bíblico de paz é, mesmo no conflito, mesmo nas dificuldades, você ter a tranquilidade que só Deus dá, que o mundo não pode dar. A certeza de que sua vida está segura nas mãos de Deus. Mas aí Kevin DeWong, ele diz isso, que a gente não busca fazer a vontade de Deus porque nós somos covardes. E há situações na vida, como o que vai acontecer aqui, nós vamos ler o texto daqui a pouquinho, há situações na vida que exigem de nós coragem. Coragem para ser relevante. Deus coloca a gente em algumas situações e que nós precisamos ter uma postura correta, precisamos ser corajosos, como num segundo momento Esther foi. No primeiro a gente vai ver que não, mas no segundo ela foi corajosa para fazer aquilo que precisava ser feito. Quem gosta muito, e aí eu me refiro mais ao povo jovem, mas eu sei que muitos aqui gostam de Peter Parker, né, de Homem-Aranha. Quem gosta muito dos filmes e dos quadrinhos do Homem-Aranha, há uma frase que o tio Ben fala, que é uma frase muito famosa em todos os filmes do Homem-Aranha, não é? Com grandes poderes, como é que é? Alguém sabe? Vem grandes responsabilidades. Um pouquinho antes de morrer, ele diz isso ao Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é verdade na nossa vida. Muitas vezes Deus coloca sobre nós responsabilidades enormes. A vida de Esther estava uma beleza. Se a gente parar para pensar, a vida dela era uma vida boa.
ela provavelmente ficava se maquiando o dia inteiro, não saía da pedicure, da manicure, do cabeleireiro, né? Só o tratamento de beleza dela no concurso que ela fez foi 1 ano de tratamento. Você imagina, 1 ano sendo tratada para ficar bela. E aí, de repente, Deus coloca ela para ser rainha, não para ela ser bela simplesmente, mas que através da sua vida o povo de Deus pudesse ser poupado. E é o que nós vamos ver aqui no texto. Então vamos lá para o texto, Esther capítulo de número 4. Ainda antes de ler, vamos lembrar que pela manhã, né, só para a gente entender o contexto aqui, o capítulo 3, nós falávamos sobre como nós somos surpreendidos pelo sofrimento. Está tudo bem na vida do reino de Deus, aliás, no reino lá de Assuero, com o povo de Deus, e de repente Amã resolve, com muito furor, tramar contra o povo de Deus, convence o rei a dar liberdade a ele para destruir o povo de Deus, para aniquilar, para destruir. Vamos ler aqui de novo o verso 13, olha lá, do capítulo 3. Então volta aí na sua Bíblia, capítulo 3 de Esther, verso 13, só para a gente entender aí o contexto. A ordem dada, ou aquilo que o rei permitiu a Amã fazer, não é? E aí o texto diz: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Eles foram surpreendidos por tremendo sofrimento, todos estão perplexos por essa autorização do rei, permitindo que Amã aniquilasse o povo de Deus. Do nada, ninguém tinha feito nada contra que justificasse essa ordem dada pelo próprio rei. E aí, agora entramos no capítulo 4. Como que nós devemos agir diante das calamidades? Nós vamos ficar perplexos apenas? Vamos ficar abatidos, angustiados? Não, há algumas lições que o texto traz para nós. Qual deve ser a nossa atitude diante das calamidades que a vida nos apresenta? Então vamos lá para o verso 1, capítulo 4, verso 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Olha só, aqui a gente já aprende com Mordecai o que fazer. Aliás, é curioso isso, até o capítulo de número 4, parece que Mordecai e Esther não são lá um crente muito que dava um bom testemunho no reino. Se a gente compara Mordecai e Esther com Daniel e seus amigos faziam uma excelente diferença no reino de Nabucodonosor. Mas Mordecai e Esther não, ele chega para Esther e fala: olha, não diga que você é do povo de Deus, não diga que você é crente. É melhor ser agente secreto de Jesus, não é? Melhor esconder que você é crente. Mas agora não, agora eles têm que se posicionar, porque Deus mexeu em toda essa história, Deus permitiu que o sofrimento viesse a bater a porta na vida do povo de Deus, e esperava-se uma postura correta, e Mordecai agora sim toma uma atitude de crente. Com grandes poderes, há grandes responsabilidades. E agora ele está assumindo uma responsabilidade aqui. Clamar, buscar ao Senhor, se derramar diante de Deus. É a primeira lição que o texto traz para nós. Se você está enfrentando problemas na sua vida, não é para você se desanimar, não é para você se abater e cair numa profunda depressão. Não, é para buscar ao Senhor com todo o seu coração. Lembra o que diz lá em Jeremias? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz Jeremias. Então, nós precisamos agir como fez Mordecai aqui. E o texto vai dizer o seguinte, olha só: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, ele rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. Uma expressão para mostrar o seu luto, a sua profunda tristeza pela ordem do rei de ser aniquilado. Juntamente com todo o povo de Deus, eles seriam aniquilados. Foi a permissão que o rei Assuero deu a Amã para destruir o povo de Deus. Então é um momento de tristeza, de profunda angústia, de muita tristeza, mas ao mesmo tempo é momento de buscar ao Senhor, de não desanimar e buscar aquele que pode todas as coisas.
Nós não podemos resolver os problemas da nossa vida, mas nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso e não podemos perder isso de vista. Eu posso buscar a Deus independente das circunstâncias da minha vida. E aí ele faz isso, né? O finalzinho do verso 1, ele busca ao Senhor clamando com grande e amargo clamor. Olha que interessante. Podemos lembrar de alguns modelos de oração na Bíblia? Há aquela oração mais geral, né? Senhor, nos abençoa, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso dia. Quando você ora, Senhor, me abençoa no dia de hoje. É uma oração geral, né? Mas há aquela súplica, quando você dá nome ao seu problema, e você diz a Deus, Senhor, está acontecendo tal coisa, e a gente começa a suplicar a Deus. A oração em forma de lamento, onde nós nos derramamos diante de Deus em pranto, em choro, lamentando a nossa dor para o Senhor. Não é uma reclamação, mas é um lamento, um choro diante de Deus. E há também o clamor, que é um grito de desespero, que é uma total confiança de que só Deus pode resolver, que chegou num estado que se Deus não fizer, não há mais o que nos ajudar ou quem possa nos ajudar. Somente Deus tem essa autoridade, esse poder. E é o que Mardoqueu está fazendo aqui. Ele clama com amargo clamor. Ele mistura súplica, lamento e clamor e coloca tudo isso diante de Deus nesse momento tão triste de luto. Aí o verso 2 diz, e chegou-se até a porta do rei. Vamos lembrar que provavelmente ele trabalhava ali no palácio, naquela área da porta. Ele está sempre ali naquela porta. Foi ali que ele salvou a vida do rei. E agora ele recebe, de repente, em vez de receber uma medalha de condecoração, ele recebe a ordem do rei de que ele vai ser morto, ele e seu povo. Então, vejam que situação complicada. Mas Mardoqueu está ali à porta do rei, vestido de pano de saco de cinzas. E aí o texto diz, e chegou-se até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Havia essa ordem diante do Império Persa, ou Medo-Persa, de que ninguém pode se aproximar assim, mal vestido diante do rei. Ok? Tem que ter vestes corretas para se apresentar diante do rei Assuero. E aí, o texto no verso 3, em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando a gente passa por um momento de tribulação, é tempo de buscar o Senhor. E nós vamos fazer isso, inclusive, não se preocupando com o alimento físico. É aí a ideia do jejum, você se derrama, você tem fome de Deus, você sabe que só Deus pode solucionar o seu problema e você vai estar ali na presença de Deus até que a sua oração seja atendida. Foi assim que Davi fez. Vamos lembrar o que acontece com Davi? Quando Natã, o profeta Natã, repreende Davi pelo seu adultério e diz que por causa disso ele perderia o seu filho. Enquanto o filho nasceu e ficou doente, todos os dias Davi ficou ali sem se alimentar na presença de Deus, em jejum, em oração, em lamento diante de Deus. A nossa confissão de fé de Westminster diz que o jejum é para esse tempo de calamidade, quando só Deus é o nosso recurso, só Deus pode solucionar os nossos problemas, então nós nos apresentamos diante dele e nós temos fome de Deus e nós queremos Deus na nossa vida, a solução que só Deus pode dar. E assim, não entenda jejum como uma barganha com Deus, eu vou ficar sem comer para agradar a Deus como um sacrifício, não é essa a ideia, mas é fome, é desejo de Deus, é só Deus tem poder para solucionar o nosso problema, aquilo que estamos colocando diante de Deus. O que fazer diante das calamidades? A primeira lição é: busque ao Senhor com todo o seu coração. Busque com toda a sua força. Busque ao Senhor com clamor, com jejum, com oração, com lamento. Busque ao Senhor, custe o que custar. Aí o texto vai mostrar agora que nós precisamos, diante das calamidades da nossa vida, ter empatia. Olhar não só para o nosso sofrimento, mas olhar também para a vida das pessoas, para o sofrimento das pessoas. E parece que não era bem o que acontecia com Esther. Esther estava vivendo uma vida tão boa como rainha no palácio que ela nem sequer ficou sabendo do que aconteceu. Vejam como ela está alienada da realidade. E muitas vezes isso acontece quando tudo vai bem na nossa vida. Quando as coisas caminham do jeito que a gente gosta, parece que a gente se esquece que há o sofrimento, parece que a gente se esquece que há pessoas ao nosso redor sofrendo mais do que a gente.
E é o que está acontecendo aqui no texto, a partir do verso 4. O texto diz assim: então vieram as servas de Ester e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Olha só, ela nem sabe o que está acontecendo. Ela vê que Mordecai está ali com um pano de saco e cinzas, ela manda roupas novas para ele. Como se roupa nova resolvesse o problema, né? Eu vou mandar um presentinho aqui para o meu primo, e aí a gente resolve o problema. Ela não sabe o que está acontecendo, ela está muito alienada da realidade. Verso 5 agora. Então Ester chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Por que ele está vestido de pano de saco e de cinzas? Qual o motivo do luto, né? Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Verso 7. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Lembram lá que ele promete uma alta soma em dinheiro para matar os judeus, matar o povo de Deus. Verso 8 agora. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicou em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Irmãos, muitas vezes falta para nós sensibilidade de perceber que as coisas ao nosso redor não são tão boas assim. Às vezes a gente vive no nosso mundinho de um conto de fadas e a gente esquece que há pessoas sofrendo ao nosso redor. Ester estava com a vida muito boa no palácio, mas existia povo dela, né? Pessoas do povo dela passando por um tremendo sofrimento, e o texto da palavra mostra claramente, eles estavam prestes a morrer, a serem aniquilados, e ela nem sequer está sabendo do que está acontecendo. Cuidado, não se distraia tanto com as coisas da vida, com as regalias que Deus te dá. Olhe para as pessoas que estão sofrendo, né? Preocupe-se com a dor e o sofrimento das pessoas, tenha empatia, perceba que há pessoas ao seu redor sofrendo muitas vezes mais e que você pode ser bênção na vida dessa pessoa. Mordecai mostra para ela, ou pede a Hataque que mostre a ela tudo o que está acontecendo, e ela nem sequer sabia. E ele pede ainda mais, ele diz: olha, peça à rainha que vai interceder ao rei por nós. E aí a resposta, diante das tribulações, diante dos problemas da vida, a primeira lição que o texto diz é que a gente tem que buscar o Senhor com todo o nosso coração. O segundo é que a gente precisa ter empatia, a gente tem que entender a dor do próximo e não só olhar para a nossa vida, para o nosso problema. Mas a terceira coisa que acontece diante das lutas é o medo. E é natural que a gente tenha medo. Medo surgiu na queda, mas o medo é para a nossa própria proteção. Não é verdade? Nós precisamos do medo, ele faz bem para a gente ter um pouco mais de juízo. Se você não tem medo, você vai atravessar a rua de qualquer jeito. Quem está embriagado, por exemplo, fica valente, né? Atravessa a rua de qualquer jeito. O risco de ser atropelado é muito grande. Então o medo ajuda, o medo protege a gente. E ela está com medo quando ela recebe a notícia que ela não sabia do aniquilamento dos judeus, e ela recebe o desafio do seu primo, dizendo: olha, vai interceder ao rei. Ela sente medo, e ela dá a razão aqui, a partir do verso 10. Então respondeu Ester a Hataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu. Verso 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no palácio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para encontrar com o rei. O rei tem um harém de mulheres, e há 30 dias que ele nem lembrou de Ester. E a Ester fala assim: como é que eu vou chegar para o rei agora, sem ser chamada, sem avisar, sem ele me chamar? Eu vou chegar para ele: olha, rei, eu preciso falar contigo aí, aconteceu um problema que eu queria interceder.
É uma situação complicada porque a lei dos medo-persas era essa: sem ser chamado, se o rei não quiser atender, é pena de morte. É enforcamento na certa, assim como os eunucos foram enforcados no capítulo de número 2. Então a situação era de causar medo. Mas de novo, quando há muito poder, há grandes responsabilidades. E aí a situação aqui é crítica realmente, né? Ela tem medo, mas o medo não pode fazer a gente parar. O medo não pode fazer a gente deixar de lutar. Aliás, existe um ensinamento muito interessante do aconselhamento bíblico sobre como vencer o medo. A palavra de Deus lá na carta de João diz assim: o perfeito amor lança fora todo o medo. E um exemplo muito simples. Vou perguntar aqui às mulheres, às mães que têm filhos pequenos: você tem medo de rato? Alguma mulher que tem filho pequeno tem medo de rato? Ninguém? Todo mundo, né? Rato é um bicho complicado. Pensa um pouquinho, você tem medo de rato. E aí como é que você vence esse medo? Talvez você não vai conseguir vencer, mas eu tenho certeza absoluta que se o ratinho, ou um rato maior, estiver ali cercando o seu filho pequeno, seu medo acaba ali na hora, e a mãe vira uma valente e destrói aquele rato para proteger seu filho. Porque o amor pelo filho lança fora todo medo. O amor de Esther por Deus deveria ser maior do que o seu próprio medo. O amor de Esther pelo seu povo, que até então ela não demonstrou até aqui, deveria ser maior, e ela precisava vencer o medo. Era arriscado? Sim. Poderia ser que ela seria morta? Sim. Mas ela precisava pagar o preço. E é assim com a nossa vida também. Quantas situações que surgem diante de nós que a gente tem que se posicionar. Vamos viver na covardia? Vamos continuar a esconder que somos crentes? Ou vamos nos posicionar e falar: agora é hora de mostrar que eu realmente creio no Senhor. E mesmo que eu tiver que morrer, lembram lá da palavra dos amigos de Daniel? Com a fornalha de fogo ardente foi colocada diante deles. E eles falaram: olha, ó rei, não te importa responder, eu não vou te responder. Mas se o nosso Deus quiser livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser também, nós não vamos nos curvar diante da estátua. Esther até então nunca tinha demonstrado essa fidelidade e esse amor a Deus e ao povo de Deus. Agora está diante dela se estagnar diante do medo e continuar a viver como uma bela rainha, só cuidando dos seus próprios interesses, ou agora ela pode ser bênção na vida do povo de Deus. O verso de número 12 vai ensinar que é momento de confiar em Deus. Em tempos de crise, em tempos de tribulação, nós precisamos confiar em Deus. E a lição que Mordecai vai dar à sua prima, e ele vai dizer assim no verso 12: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Olha que interessante. Mordecai está dizendo o seguinte para ela: você pode não resolver esse problema. Está na sua mão resolver, você pode não resolver. De Deus virá a providência para resolver esse problema. Deus vai dar um jeito. Mas será que não é para isso que Deus te colocou como rainha? O que ele faz aqui é uma citação do que José disse aos seus irmãos. Lembram quando, depois de muitos anos, José se torna o líder do Egito, os irmãos vão para lá, e quando José vai se mostrar a eles como irmão deles, José disse isso: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus foi quem me trouxe para cá e Deus me colocou aqui, para inclusive salvar a vida de vocês. O que Deus está falando agora através de Mordecai a Esther é isso: você pode até ser covarde e não resolver esse problema. Deus vai dar o socorro, não sei de que jeito. Mas será que não é para isso que Deus te colocou como rainha? Será que não tem uma razão de você estar ali onde você foi colocada por Deus? A gente pode pensar um pouquinho, fazer um paralelo na nossa vida. Por que será que você trabalha naquela ou em uma ou em outra empresa?
Qual a razão de tudo isso? Para você conseguir o seu salário que você tanto queria? Ou existe uma razão para você servir a Deus ali, ser bênção na vida das pessoas ali, dar um bom testemunho do poder e do amor de Deus? Por qual razão que você fez aquela faculdade? Porque você é sábio bastante para passar numa faculdade muito boa? Ou porque Deus foi quem te deu a capacidade de entrar ali, não para você fazer as mesmas coisas que aqueles jovens fazem na faculdade, mas para você ser corajoso de demonstrar o amor de Deus ali e de fazer diferença na vida de tanta gente. A confiança em Deus precisa acontecer. Se não vier por nós, Deus levanta qualquer outro para fazer. Até incrédulo, qualquer pessoa Deus faz, né, acontecer. Os decretos de Deus não podem ser alterados. Deus vai fazer aquilo que Ele bem entende, mas Ele nos convida a fazer parte disso. Esther podia deixar para lá, e Mardoqueu deixa isso bem claro para ela. Deus vai levantar um outro jeito de resolver o problema. Se você não quiser, Deus vai dar outro jeito. Mas será que não é para isso que Deus te colocou como rainha? Então, diante das crises, diante das calamidades da vida, nós temos que buscar ao Senhor com todo o coração, nós temos que ficar atento ao sofrimento das pessoas, nós temos que vencer o medo, nós precisamos confiar em Deus e agora, ao final, nós temos que tomar uma decisão. E a decisão não é de ser covarde. O verso 15 diz assim: Então disse Esther que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. E aí o texto ainda diz: Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esther está dizendo: quer saber? Se eu tiver que morrer, que seja, mas eu tenho que fazer o que é preciso fazer. Não fuja das suas responsabilidades, daquilo que Deus te colocou a fazer, é você que tem que fazer. Deus não precisa da gente. Deus pode fazer com qualquer coisa, qualquer pessoa, ou sem a nossa participação. Deus pode todas as coisas, mas aquilo que Deus colocou para a gente fazer, Ele espera que façamos, Ele espera que sejamos pessoas de decisão. E aí, o texto mostra algo muito curioso, né? Porque olha só o que ela diz: olha, fale para todo o povo ficar em oração, em jejum, né? Por mim aí por 3 dias, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. E aí há um outro problema aqui. Lembram que naquele contexto, lá no primeiro capítulo, quando eu disse, né, quando a gente estava expondo o primeiro capítulo, é que o rei e os homens daquele tempo gostavam de mulheres, né, que comiam bem, que se alimentavam bem, que não eram magras? Ela iria passar 3 dias aqui, ela ia emagrecer um pouquinho. Ou seja, ela não foi chamada para estar na presença do rei. Tá? Já há mais de 30 dias que ela não foi chamada, não se sabe se o rei quer ela ali ou não. Além de tudo, ela vai estar em jejum por 3 dias, com certeza com semblante com medo, né, com um semblante difícil, para se apresentar diante do rei, entristecida por tudo isso que está acontecendo, mas ainda assim ela vai na dependência de Deus. Agora sim, Esther e Mardoqueu não mais dependem de si mesmos, não mais andam tramando conforme a vontade deles, agora eles se submetem a Deus, à direção de Deus, à vontade de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não é por aquilo que fazemos, não é pela nossa capacidade, mas sempre é pelo agir de Deus. E ela precisava agir dessa forma. E ainda sabendo do risco. Se perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? Se eu tiver que perder o emprego, perdi, mas fui fiel a Deus. Não fui corrupto, não fui mentiroso, não intentei o mal contra outra pessoa lá no meu trabalho. Será que a gente faz isso nos nossos relacionamentos? Se tiver que terminar um namoro, um noivado, que termine para ser fiel a Deus, para fazer a vontade de Deus, coragem para fazer e viver aquilo que Deus tem para nós. Esther nos ensina aqui que a gente precisa de coragem para tomar atitudes certas, coragem para andar conforme a vontade de Deus. Tudo isso tem um preço.
pode valer a sua própria vida, mas é o certo a se fazer. É aquilo que agrada a Deus, é a vontade de Deus. Então não viva fugindo e orando a Deus: Senhor, me dá só dias bons. Não, Senhor, me dá a oportunidade para servir. Nos dias bons, nos dias maus, eu quero servir ao Senhor, eu quero honrar ao Senhor, eu quero viver para o Senhor. É isso que Kevin DeWong diz no seu livro. Nós somos covardes. Nós não queremos a vontade de Deus, nós queremos a nossa vontade. Nós somos covardes por não buscar a vontade de Deus na nossa vida, porque a vontade de Deus muitas vezes é dizer não às pessoas. A vontade de Deus é apontar os defeitos, é mostrar os caminhos, é tomar posturas que nem sempre vai ser bom para a gente. Mas se perecer, pereci, como Esther coloca aqui. Fica para nós pensarmos, né? Diante das calamidades da vida, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos estar preocupados com o sofrimento das pessoas ao nosso redor, nós precisamos vencer o medo, nós precisamos também confiar no Senhor e sermos pessoas que decidem viver a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, mas tem que ser a vontade de Deus. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe.